2. Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui nesse momento qual a melhor escolha, qual a melhor garantia na locação, no contrato de locação. Nós sabemos que a lei é muito clara no sentido de trazer 4 opções. 4 opções nós temos de garantias ou garantia no contrato de locação. Fiador, garantia pessoal. Caução, garantia em dinheiro, 3 meses de depósito. Pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel em garantia. Existe a garantia também do seguro-fiança, muito conhecida. E também é importante falar sobre a garantia, uma garantia fiduciária, né? Conforme a lei esclarece muito bem. Então nós temos 4 garantias na locação. 4 garantias que podemos usar para gerar uma proteção, uma segurança jurídica no contrato de locação. Seja na locação comercial, residencial, temporada não, porque é outra história, né? Temporada não tem garantia e o pagamento é feito de forma antecipada, existem regras diferentes. Mas nós temos 4 opções de garantias. Temos que ficar espertos, né? Atentos, porque eu só posso usar uma garantia. A lei traz 4 opções e eu posso usar apenas uma. Então, o contrato de locação que eu escolhi fazer com garantia, ou vai ter a garantia da caução, bem móvel, imóvel, dinheiro, até 3 meses de depósito, ou nós vamos ter a garantia do fiador, que pode ser limitado até 5 aluguéis, 10 aluguéis, 3 aluguéis, fiador, garantia pessoal. O seguro-fiança ficou muito famoso com os bancos, né? As seguradoras, Porto Seguro, dominaram o mercado durante um tempo. É um bom negócio, não depende de ninguém, mas o seguro-fiança, para o inquilino é complicado, porque você acaba pagando um aluguel e meio por ano a mais, né? E também a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então nós temos 4 garantias. Quando optamos em fazer um contrato de locação com garantia, é uma delas que nós vamos usar. Não podemos usar mais que uma garantia. Não existe esse negócio de ficar bem garantidinho, né? Eu até brinquei aqui certa vez, uma senhora, uma cliente portuguesa, eu quero 2 garantias para ficar bem garantidinho, professor Júlio. Não é bem garantidinho, é uma só, né? E podemos fazer um contrato de locação sem garantia. Sem garantia, de fato, é uma opção interessante, porque o que protege o contrato de locação não é a garantia propriamente dita, mas sim o due diligence, a análise que eu vou fazer. É o due diligence que vai proteger o contrato, de fato. O due diligence, que é aquela auditoria imobiliária na locação, que vai proteger a relação contratual, e não propriamente a própria garantia, que pode ser fictícia, né? É uma realidade. Quando nós falamos de garantia, nós temos então, esse estudo aparece na lei, a lei é muito clara nesse sentido, nós temos a lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, e temos o artigo 37 da lei. Então anote aí, artigo 37 é o artigo que nos interessa muito, é o artigo importante. Quando nós falamos de garantia locatícia, nós precisamos saber que o contrato de fiança é previsto no Código Civil. A fiança é uma das modalidades de garantia, uma das mais conhecidas, quando o assunto é garantia locatícia. Certamente a fiança é a mais querida também, causa uma sensação de segurança, muitas vezes uma sensação errônea, né? Porque o fiador às vezes não tem imóvel, não tem bens, isso não é pesquisado, ou ainda é um fiador falso, acontece muito. Então, essa garantia, por mais que seja uma das mais queridas, é uma garantia do artigo 818 do Código Civil. Ela é prevista nos contratos em espécie. Então, nós temos o 818 do Código Civil, o estudo dessa garantia. A fiança é uma das modalidades mais conhecidas, sim, prevista no Código Civil, e, de fato, ela pode se tornar subsidiariamente responsável, o fiador subsidiariamente responsável pelo contrato, e no caso de inadimplência, né, inadimplência por parte do locatário, pode ser acionado para quitar a dívida, é uma garantia pessoal, é importante falar, não cabe bem de família, a tese de família que é usada como defesa, normalmente não garante muita coisa nesse tipo de garantia, e para o locatário pode ser difícil encontrar, né, uma pessoa que aceite assumir tal responsabilidade, especialmente se está se mudando para outra cidade ou possui não possui uma vida estabilizada financeiramente. Muitas vezes um irmão, um parente não quer ser fiador, é uma realidade. O locador deve verificar, quando de fato essa é a garantia, verificar se o terceiro
que se apresenta como fiador, você tem condições de arcar com a obrigação. Em caso de descumprimento, é ele que vai arcar, ele ou ela. Então, por isso é importante fazer o due diligence do fiador. Eu não posso mencionar um imóvel que o fiador tenha no contrato, senão gera uma dupla garantia, mas é importante sempre checar se o fiador tem condições, né? Se é empregado, se é CLT, se é servidor, se tem bens na mesma localidade do imóvel alugado. Então, isso é importante. A lei do inquilinato, ela prevê ainda algumas hipóteses em que o locador poderá exigir que o locatário apresente um novo fiador, fazendo, né, a notificação para que ele apresente outra garantia, e essa garantia, em 30 dias tem que apresentar essa nova garantia, e ele fica preso ao contrato 120 dias, tá? Então, o fiador, eu já falei em outras aulas aqui, hoje atualmente ele pode sair. No caso do seguro-fiança, gente, o seguro-fiança é uma alternativa para as pessoas que não querem ou não conseguiram obter um fiador, e nesse caso ele deve se dirigir ao banco ou uma seguradora especializada e requerer a garantia locatícia. E nesse caso, o custo do seguro é calculado a partir do valor do aluguel e pode ser parcelado ao longo do contrato. Eu posso parcelar até 12 vezes, 10 vezes, depende da seguradora, mas em média o aluguel é 1,5 a 2, né, por ano. Assim, caso ocorra algum imprevisto, o locatário não consiga cumprir com a obrigação, o locador é um contrato que o locador é o beneficiário, né? O inquilino é o contratante, ele vai acionar a seguradora. Em relação ao título de capitalização como garantia, embora seja uma possibilidade ainda pouco conhecida, né? Muita gente conhece, mas pouco conhecida diante do uso, o título de capitalização ele pode ser uma opção muito vantajosa para quem né, pode investir uma quantidade mais elevada. Ela é mais moderna que a caução em dinheiro, já que a importância oferecida não fica com o locador, né, mas sim com a empresa seguradora contratada para tal fim. Essa é uma vantagem que eu enxergo. Outra opção também não exige comprovação de renda, e caso o locatário cumpra com todas as obrigações, pode retirar todo o valor ao final do contrato, além da participação de clubes de vantagem, são vários, né? Sorteios mensais, cada banco promove alguma coisa. Já no caso do proprietário do imóvel ou possuidor, lembrando que pode ser locador, proprietário ou possuidor, vale a pena lembrar que caso não seja cumprida a obrigação, cumprida pelo inquilino, ele pode resgatar o valor para cobrir as despesas, e algumas empresas contam até mesmo com serviços jurídicos caso haja necessidade de uma ação de despejo. Então, também tem serviço. Em relação à vantagem, né, que eu vejo na caução, a outra garantia que nós falamos aqui, é uma garantia locatícia, bem simples. Ela consiste basicamente em dar algo em garantia, seja dinheiro, bem móvel ou imóvel. No caso de um carro, é necessário que o Detran emita um certificado de propriedade e a caução seja registrada em cartório. Isso é importante, hein, gente? Fica uma dica aí. Outro detalhe, no caso de imóveis, deve ser efetivada por meio do cartório de imóveis, do registro, né? O termo correto é averbação. No cartório de registro de imóveis tem que constar. Se eu estou dando um imóvel em garantia, como caução, precisa constar nesse imóvel que eu estou dando em garantia, que esse imóvel é a garantia. Então precisa no meu imóvel que eu estou dando como garantia, precisa ter a averbação desse contrato de locação. Isso é o correto. Muitas imobiliárias não fazem, corretores não fazem. Isso é um erro, hein? Para que a caução seja feita de forma segura, tem que ser feita assim, tem que gerar publicidade. E eu só entrego a chave a partir do momento que você me entregue a matrícula com essa garantia, né? Então é importante. Para a caução em dinheiro deverá ser feito um depósito. O ideal é 3 meses de depósito, pode ser combinado algo diferente, até 3 meses de depósito. O ideal é que seja feito numa caderneta de poupança específica para essa finalidade, ou no ato da devolução, o locador devolve o dinheiro, fica com o locador e devolve o dinheiro corrigido pelo índice da poupança, é uma outra saída. Outra modalidade de caução é de uso de valores fiduciários, né, como ações e outros títulos de crédito. A garantia locatícia é uma parte importante do direito imobiliário e, afinal, é uma forma de proteger o locador e evitar problemas, né, ao locatário caso passe por alguma situação que possa resultar em atraso. Mas falar a melhor opção, hoje eu diria que a melhor opção, conhecendo do assunto, é fazer um contrato sem garantia. Só que você tem que fazer o due diligence bem feito, tem que tomar cuidado, né? Se você não faz o due diligence bem feito, você vai ter dor de cabeça. Então é importante sim. Hoje seguro, gente, é importante mencionar que virou gênero de várias espécies. Então dentro do seguro nós temos título de capitalização, o próprio seguro fiança, a carta de fiança, carta de crédito. Então nós temos sim várias opções hoje. As coisas evoluem, né? Então
nós temos muitas opções novas em relação às garantias locatícias, e é importante deixar claro isso. Quando eu falo da garantia locatícia, qual que é a vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia? Nós já falamos aqui, fazendo uma ação de despejo por falta de pagamento, você tem a vantagem de fazer uma ação judicial, pedir a tutela antecipada, ou seja, a liminar, e conseguir desocupar o imóvel com mais facilidade. É uma realidade. Quando eu uso a garantia fiador, eu preciso da cópia da RG do fiador, CPF, cópia da RG e CPF da esposa do fiador, marido, se houver, comprovante de endereço, a cópia atualizada de um imóvel. Cuidado, você pode ter isso arquivado na imobiliária, né, no arquivo, mas você não pode mencionar isso no contrato, senão não vamos ter aí a dupla garantia. Certidão atualizada de estado civil, para provar que é solteiro, ou de casamento, isso é importante também. Então, eu preciso desses documentos. Em relação ao seguro-fiança, tem que ter uma pólice, um número de seguro, né? Tem que estar ativo, senão não tem seguro, senão não tem proteção, isso é importante. A mesma coisa acontece com o título de capitalização. Existe também a caução hipotecária, né, gente? Não podemos deixar de lado. A garantia locatícia, chamada de caução hipotecária, é dada por meio de hipoteca de imóvel que fica atrelado ao contrato de locação. Hipotecária é o nome da caução com bem próprio, a mesma coisa, não muda nada, né? Se houver inadimplência por parte do inquilino, o bem pode ser penhorado. Para optar por uma dessa modalidade, tem que fazer a averbação também, tá? Então, importante tratar desse assunto. Legal, dominando o assunto, agora sim, eu acho que dá para a gente seguir. Eu espero você na próxima aula. Parabéns para você. Eu acho que essa ideia de um curso focado em locação, uma pós-graduação focada em locação, isso é maravilhoso, né? Quantas pessoas vivem, né, trabalham com locação, carteira de locação, carteira de administração de imóveis. Então, para quem tem hold, para quem tem funcionários de uma hold, para quem tem, de fato, uma administradora de bens próprios ou não, é muito importante que o seu colaborador, o seu gestor, tenha essa formação. Então, é uma formação única, muito legal. Parabéns para você que optou em fazer uso dessa formação, dessa qualificação em locação, pioneira, a ISO, pioneira nesse curso avançado. Muito legal. Parabéns, um abraço e até a próxima aula.